Olá pessoal do 8º ano, nós estamos aqui para a nossa primeira aula online. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Então, assim que começou a pandemia, eu passei para vocês fazerem em casa do caderno de atividades. Então, vou pedir para vocês pegarem o caderno de atividades. Nós vamos começar a correção aí do capítulo 4, ou da página 4, desculpa, capítulo 1 mesmo. Vou fazer a correção com vocês dessa primeira aula até a página 7, tá bom? Então vamos lá. Eletricidade. Então, na questão 1 aí, eles colocaram 3 imagens, certo? O primeiro aí é Tales de Mileto, segundo Charles Dufay e terceiro Benjamin Franklin. E aí tem 3 frases diferentes. Tá? Então, a primeira frase, compreensão de que o comportamento elétrico da matéria pode acontecer de 2 maneiras, com forças elétricas repulsivas e atrativas. Quem falou isso foi o número 2, então vocês vão pôr aí número 2, isso foi o Charles. Segunda frase, entendimento de que os fenômenos elétricos têm relação com o indivíduo, com a fluido elétrico, que pode ser transferido entre os corpos, podendo ele ser positivo e negativo. Vocês vão colocar número 3, foi Benjamin Franklin. E o último é lógico, 1, só vou ler, relação dos primeiros estudos sobre os fenômenos elétricos, debruçando-se sobre o comportamento do âmbar, tá? Então vai ficar aí, 2, 3, 1. Exercício 2. Aqui eles colocaram essas palavras nesse quadro rosa, certo? E aí tem as questões da A a E, que nós vamos completar as frases. Então, a primeira aí, vocês vão escrever nêutrons, encontra-se fixo no núcleo do átomo e são neutros eletricamente, ou seja, sua carga elétrica é 0. Então, o A é nêutrons. B, os elétrons, tá? Vocês vão escrever elétrons, apresentam carga elétrica negativa e são as partículas subatômicas com maior mobilidade, movimentando-se ao redor do núcleo do átomo. C, os prótons, então vocês vão escrever prótons, também se encontram fixos no núcleo do átomo e apresentam carga elétrica positiva. D, de acordo com o modelo atômico de Rutherford, então a primeira palavra aí no D é Rutherford, o átomo é composto de 2 partes, vocês vão escrever núcleo e a eletrosfera. Então na D é Rutherford e núcleo. E, na natureza, todo átomo é eletricamente neutro, vocês vão escrever a primeira palavra neutro, uma vez que tem a mesma quantidade de partículas com cargas positivas e cargas negativas, tá? Então, na E aí ficou, primeira palavra, neutro, segundo, cargas positivas, terceira, cargas negativas. Na questão 3, nós vamos ter que colocar verdadeiro ou falso, porém as que forem falsas vão ter que corrigi-las, tá bom? Então, a A, ao aproximar 2 corpos carregados negativamente, surge uma força de atração? Não. Lembra que eu falei para vocês que os opostos se atraem? Então, se for positivo e negativo, sim, vai ter atração. Porém, se for negativo com negativo, vai ter repulsão e positivo com positivo também repulsão. Então, tá falsa. Aí vocês vão colocar assim: cargas com o mesmo sinal geram repulsão, tá bom? B, a carga de um elétron é conhecido como carga elementar. Essa tá certa, então vocês colocam verdadeiro. C, a carga elementar tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 elevado, né? Com unidade de medida de Coulomb, em homenagem ao físico que determinou seu valor. Essa é falsa. Por quê? O valor que está aí de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 está certo o valor. Porém, quem determinou não foi Coulomb, foi Robert Millikan, tá? Então vocês colocam, está correta porque quem determinou o valor
foi Robert Millikan. Quem não sabe como escreve, vê se dá pra ver aqui, ó. Robert Millikan, ok? D. A lei de Coulomb determina a intensidade da força elétrica que surge entre cargas elétricas ou corpos carregados eletricamente. Sim, tá certo, tá? Verdadeira. E. De acordo com a lei de Coulomb, quanto maior for a distância entre cargas elétricas, maior será a força elétrica entre elas. Não, porque se eu pegar as cargas elétricas, imagina dois ímãs, tá? Eles têm cargas elétricas porque eles têm ali cargas positivas e negativas. Quanto mais distantes eu deixar, eles vão se aproximar mais facilmente? Não, vai se aproximar mais facilmente se eu deixar eles mais próximos. Então, por isso que é falsa, tá? Então, quanto mais próximo eu deixar eles, eles vão se unir mais rapidamente por causa das cargas elétricas. Agora, se eu deixar distante, isso dependendo do tamanho do ímã e a quantidade de cargas elétricas que tem dentro do ímã, nem vai acontecer a união dos dois. Então, vocês vão colocar assim: não, ou seja, quanto maior for a distância, menor será a força elétrica, tá bom? Então, não, quanto maior for a distância, menor será a força elétrica. 4. Levar um choque ao tocar a parte metálica de um carro após uma viagem longa com tempo seco. Tem que explicar por que isso acontece. Ocorre dois tipos de... A resposta, tá? Ocorrem dois tipos de processo, que é a eletrização por contato, que eu tô tocando no carro, quando o carro ganha ou perde elétrons para o ar em razão do vento. Então, conforme tá tendo uma viagem de carro, o carro ele tá perdendo cargas elétricas, porque o vento ele acaba levando essas cargas elétricas. Então, normalmente uma viagem, o carro ele anda o que mais rápido, porque uma rodovia, sei lá, permite aí 100, 110 km por hora. Então, quanto mais vento tiver, mais cargas elétricas vai perder. Tá bom? E com isso ficou eletrizado. A pessoa leva o choque, pois há transferência de cargas elétricas entre ela e o carro, tá? Lembra que eu falei que no nosso corpo nós temos neurônios? Nesses neurônios nós temos cargas positivas e negativas, certo? Que eu dei até o exemplo para vocês da televisão, principalmente aquelas televisões mais antigas de tubo, tinha bastante quantidade de cargas elétricas. Então, se eu deixo lá a TV um tempo ligada, quando eu desligo, se eu chegar o braço próximo à TV, os pelos vão se arrepiar, por causa das cargas elétricas que eu tenho no corpo e por causa das cargas que tem na TV. Então, lá pode ser a maioria positivo, o meu negativo, atrair. Então, no carro acontece a mesma coisa, tá? Então, ele vai levar o choque por causa da grande quantidade de cargas e aí vai dar esse choquinho aí. Então, vocês vão colocar assim: ocorrem dois tipos de processo, eletrização por contato, que perde elétrons por causa do vento e ficou eletrizado, e com isso ele ficou eletrizado com outro tipo de carga. E quando a pessoa entra em contato com o carro, leva o choque, tá bom? Página 6. Exercício B. Depois de esfregar os pés descalços em um tapete, leva-se um choque ao tocar na maçaneta da porta. Tem que explicar por que isso acontece. Lembra que eu passei também para vocês fazerem a sala, que nós pegamos a caneta, ficamos esfregando na roupa, depois nisso nós tínhamos picado o papel, aí colocava perto do papel, o papel subia, que eu também falei que era por causa das cargas elétricas, porque quando a gente esfrega lá, acaba atraindo mais cargas elétricas e com isso o papel tem um pouco também, aí as cargas são opostas, por isso que causam essa atração. Então, no caso, aqui acontece a mesma coisa. Se alguém tiver um tapete em casa e quiser esfregar os pés descalços no tapete, depois colocar na maçaneta da porta, vai ver o quê? Aí também acontece dois processos. Primeiro, o atrito, que eu estou esfregando o pé no tapete,
e o contato, porque depois disso eu vou colocar, além do contato com o tapete, vai ter o contato com a maçaneta da porta, tá? Então vocês vão colocar assim, existem dois processos, atrito e contato. O corpo é eletrizado por atrito e quando tocando a maçaneta, o corpo descarrega por contato. E por isso que dá o choque, tá? Porque está muito eletrizado o pé por causa do atrito, tudo bem? C. Arrepiar os cabelos depois de ficar ao vento em um dia de tempo seco. Isso acontece por quê? Pois o ar é um isolante térmico. Então, quanto mais vento tá, conforme vai coisando o nosso cabelo, por isso que fica tudo arrepiado. Não é só por causa do movimento do vento, e sim porque o vento é igual acontece com o carro, que tiram os tipos de cargas elétricas. Como eu falei, nosso corpo também tem cargas positivas e negativas, no cabelo também tem. Então, o que acontece? O vento vai tocando e ali vai saindo algum tipo de cargas, pode ser positivas ou negativas, e com isso fica o cabelo arrepiado, tá? Então, o ar seco, ele é um isolante térmico, favorecendo o acúmulo de cargas, tá? Elétricas no corpo. Como todos os fios ficam com o mesmo tipo de cargas elétricas, elas se repelem e fica arrepiado. Porque acontece, tem que ter cargas positivas e negativas. Então tem positivas e negativas, então quando eu penteio, vai ficar tudo baixinho, bonitinho. Se ficar tudo ou positivo ou negativo, eles vão se repelir. E aí que o cabelo fica... E a gente tem que tacar creme para ficar melhorzinho. As meninas então sabem bem o que é isso, tá bom? Então é isso que acontece com o nosso cabelo. Exercício 5. Aqui primeiramente eles colocaram essa imagem com duas bexigas, tá? Então aí tá a montagem experimental para o cabo de guerra elétrico. Então no lado eles colocaram a bexiga em cima de um papel laranja, do outro lado de um papel azul, e no meio tem uma lata de alumínio, ok? A pergunta é: qual processo de eletrização fica evidenciado nesse experimento? Eletrização por atrito dos balões e eletrização por indução da latinha, tá? Então vocês vão colocar eletrização por atrito dos balões e eletrização por indução da latinha. B. O que determina qual dos balões será o vencedor no cabo de guerra? Então vocês vão colocar, vai vencer o lado onde houver maior troca de elétrons. Eles vão pegar essa lata, vai esfregar nos dois balões. Então, aonde tiver maior troca de elétrons, que os dois ficarem com maior positivo ou negativo, quando chegar mais próximo, vai ficar ali no meio, o balão vai chegar perto. Então, isso daí é o cabo de guerra de balões que eles estão falando. Então, a resposta é: vencerá o lado onde houver maior troca de elétrons, ou tiver menor distância. Assim, o balão recebe mais elétrons e estará com mais carga negativa e exercerá uma força mais intensa. Então, essa é a resposta. C. Se em vez da lata de alumínio fosse utilizada uma garrafa de vidro, o resultado do experimento seria o mesmo? Não. Por que não? Porque o alumínio, ele tem as cargas positivas e negativas, como o ferro, o cobre, tá? Ele tem isso. Vidro não tem. Vidro, plástico, madeira, não tem cargas positivas e negativas. Borracha. Por isso que fala assim, às vezes, nós vamos mexer com... As pessoas que vão mexer com fio. Não mexe descalço, porque você pode levar um choque. Só que a partir do momento que você coloca um calçado, que ele seja de borracha, ou você pisar em cima de uma madeira, você não leva choque. Por quê? Porque a madeira, o plástico, a borracha, o vidro, ele não tem essa carga e com isso ele acaba deixando neutro. Então você não vai levar choque. Então a resposta é não, e a justificativa: mudando o material, muda a atração entre os corpos, tá? Por não ter cargas positivas nem negativas.
Página 7, a última página aí, exercício E. Com base nesse experimento, podemos concluir que a força elétrica é uma força que precisa de contato ou é uma força de ação à distância? Justifique sua resposta. Então, é uma força de ação à distância, porque os corpos interagem sem ocorrer contato. Tá? Então, vai estar os dois balões lá e eles vão ver qual que vai chegar mais perto se eles não ter esse contato aí. Então, é uma força de ação à distância, porque os corpos interagem sem que ocorram contato. Exercício 6. Então, eles colocaram aí na imagem uma TV de tubo, que eu falei para vocês que é aquela antiga, que tem maior quantidade de cargas, tanto positivas como negativas. Aqui, nessa imagem, tá mostrando o que tem nelas. Então, tem aí, ó, o cátodo, tá? Os feixes de elétrons, o anodo, a placa de deflectora e a tela fluorescente, tá bom? Aí a pergunta é, algumas vezes quando aproximamos os braços da tela desse tipo de TV, os pelos ficam arrepiados, por conta de um tipo específico de eletrização. Desenhe a tela do TV e um braço com pelos arrepiados, representando as cargas elétricas da TV e nos pelos. Explique por que isso acontece. Então, nesse espaço aí, nesse retângulo abaixo, vocês vão desenhar a TV e o braço com o pelo arrepiado. Depois vai ter que explicar, deixa um espaço para explicar aí. Vocês vão colocar assim que depois de um certo tempo que a TV está ligada, tem um acúmulo de elétrons, tornando ela eletrizada negativamente. Ao aproximar o braço da tela, os pelos eletrizados com cargas positivas, repelindo uns aos outros, sendo atraído pela tela. Então, é aquilo, a tela está com excesso de carga negativa, os pelos, que são cargas positivas, acabam sendo atraídas pela tela, tá bom? Essa é a explicação. Exercício 7. Represente dois corpos. Um corpo A carregado positivamente e outro corpo B carregado negativamente. Desenhe as linhas de campo em cada uma dessas, tá? Então, a A é positiva e a B é negativa. Então, vocês vão ter que fazer só esse desenho aqui, ó. A, quando é positiva, a setinha, todas as setinhas para fora. E a B, quando é negativa, para dentro. Que a B, ela acaba aproximando e a A, ela repele, tá? Então, é isso aqui que acontece. Tudo bem? Depois eu dei um pause aí só para vocês verem melhor. Então, essa primeira aula termina por aqui. E depois, na próxima aula, eu vou fazer a correção da página, deixa eu ver aqui, 8 até a página 10, tá bom? Desde já agradeço a atenção de vocês.